Bom, boa noite. Eu vou dar boas-vindas a vocês em nome de Heloísa Fleury e de Luísa Barros, que a gente possa, né, a Revista Viva é um evento de compartilhamento dos artigos, né, é uma construção de Heloísa e de Leila, que já tem aí, acho que a 19ª? Não, 20ª já. Ah, sim, eu perco as contas. Em que a gente aqui compartilha o conhecimento escrito e transforma as palavras vívidas. Então, sejam bem-vindos, que a gente possa trabalhar. Vou passar a palavra para a Andrea. Andrea, passa a vocês. Boa noite, gente. Então, oficialmente, né? A Revista Brasileira de Psicodrama é uma das principais missões da Federação Brasileira de Psicodrama, né? Então, como presidente da FEBRAP atual, nessa gestão, a gente, começou na outra gestão, né, em 2020, já se iniciou, mas para a gente é uma alegria estar nessa gestão, vendo a Revista Viva tão viva, né, tão inteira. Então, a Revista Brasileira de Psicodrama, o Congresso Brasileiro de Psicodrama, que acabou de ser presidido pela Maria Célia, né, e os cursos de formação das nossas escolas aqui presentes, que fazem a FEBRAP, né? Então, é um prazer ter vocês aqui, e a Leila, que tem caminhado aí, começou com a Elo e depois com Luísa Oliveira. Agradeço a Luísa nessa gestão também, ter vem acompanhando tão de perto a Revista Viva, né? Para que ela aconteça, tanto que ela tem conversado com alguns autores também, né? Então, que seja um bom encontro para todos nós. Passo a palavra para a Leila. Muito bom. Com todo o apoio, né, dessa atual gestão da FEBRAP, na pessoa da Andrea e de toda a diretoria, Luísa Barros, Luísa de Oliveira, a gente vai prosseguindo, né? E ampliando as redes por meio dos autores e das escolas, porque é assim que a gente vai constituindo essa construção do pensamento científico para os psicodramatistas e que se expande para outras abordagens. Então, agradeço muito a presença e a confirmação do Henrique e da Laura, enquanto autores, que vocês vão, por favor, repetir na hora que vocês forem falar o nome do artigo, viu? Falar um pouquinho de vocês e, em seguida, cada um vai ter 15 minutos para a apresentação dos artigos. E, apesar de ser nesse formato científico, o fato de estar ao vivo é a possibilidade de a gente trazer um pouco dos bastidores, né? Coisa que normalmente não é possível. Então, se vocês puderem fazer isso, é ótimo. Se não, nos subgrupos, vocês vão poder trazer esses detalhes, tá bom? Tudo bem com vocês dois? Podemos começar? Tudo Alguém ótimo. tem preferência por ser o primeiro? Não. Eu prefiro dar preferência para a Laura, né? Então vamos lá. Vocês Tudo bem, Posso começar. E vocês vão precisar, agora muda de papel, né? Ego tecnológico. Vocês precisam, vão apresentar algum slide? Querem ficar como co-host? Acho que não. Não? O Henrique, sim. Tá certo. A Laura, não? Não? Tá bom. Não. Então vamos lá, Laura. Tá, eu achei que ia ser o Henrique primeiro, mas bora. Então, eu sou, né, a Laura de Souza Zingra Vômero. Eu estou falando de Florianópolis, mas na verdade, eu sou de Itapira, né, do interior de São Paulo. Eu moro aqui fazem uns 6 anos, mais ou menos. Eu fiz o nível 1 na Locus
E atualmente eu estou para finalizar o nível 2, né, na escola de Tubarão. Então, eu atendo consultório clínico, e acho que basicamente é isso. Então, o meu artigo é Decolonizando o Conceito de Reconhecimento, eu tô. Antes de eu falar do artigo, eu vou falar, então, um pouquinho do meu processo de escrita, né? Como que eu cheguei nesse tema. Então, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, estudando a teoria, estudando o psicodrama, quando eu lia sobre o reconhecimento, eu tentava não aplicar, né? Isso acontece espontaneamente, mas eu observava nas relações, ou diagnosticando a realidade, ou nos meus atendimentos, parecia que algo sempre me faltava ali, né? Era como se fosse muito superficial eu falar apenas de reconhecimento, assim, né? O que é o reconhecimento? E nesse tempo eu tinha lido 2 livros do Bauman. Então, eu também estava inspirada a partir das relações líquidas ali, né? E aí eu pensava, tá, mas como que eu vou falar de reconhecimento com tantos atravessamentos, com capitalismo, com consumismo, imediatismo, né? Essas relações líquidas tão teorizadas pelo Bauman. E nessa época também, eu até entrei em contato com um grupo de ciência e política da UFSC, né? Um professor, o núcleo de pesquisa era o conceito de reconhecimento. A gente trocou alguns e-mails, né? Porque eu até comecei a escrever, principalmente influenciada por Bauman, ali na época, só que eu engavetei. Acabou não desenrolando, esse projeto ficou ali na gavetinha. Foi então que o ano passado eu entrei em contato daí com um grupo de relações étnico-raciais da Célia, e quando estava sendo estudado o livro da Neuza Santos, né, que foi uma psiquiatra, psicanalista, elas estavam estudando o livro Tornar-se Negro, e por mais que eu tivesse feito parte apenas do início ali do grupo da Célia, eu saí de lá com muitas inquietações, tanto do grupo quanto do livro que eu li, né? Então, foi aí que começou a virar a chavinha, assim, para eu desengavetar aquilo que estava guardado. E, na época, eu estava escrevendo meu TCC também, né? Que era o título Tecendo Diálogos entre Útero, Sangue e Psicodrama, Útero-Drama. E, na época, eu tive que parar de escrever o meu TCC, porque eu estava muito inquieta, assim. Eu precisava tirar aquilo de mim. E não dava... Até faz sentido com o meu TCC, só que não dava para colocar mais coisa ali. A Penha, que foi minha orientadora, já estava, tipo, já está ótimo, para de colocar mais coisa, já está gigante, enfim. Mas, né, aí eu apresentei em novembro meu TCC e depois eu retomei o artigo, que é esse que eu estou apresentando hoje. Então, entrar em contato com a Neuza Santos foi essencial para eu estar escrevendo. Né? E no seu livro, agora eu vou começar a falar do artigo, né? Antes, o título do artigo, até com a ajuda da Maria Célia, era Escurecer e Diversificar a Matriz de Identidade, né? Contribuições de uma psicodramatista branca. Porém, a crítica foi que era um título muito extenso, e aí foi trocado por Decolonizando o Conceito de Reconhecimento Eu-Tu. Mas agora, entrando no artigo... a Neuza Santos, ela discorre sobre a experiência de como tornar-se negro numa sociedade branca, numa sociedade de classe, ideologia, estética, comportamentos, exigências e expectativas exclusivamente de características brancas, né? Então, ela se refere ao ideal de ego do negro como sendo um ideal de ego branco, e que o negro é aquele que nasce e sobrevive mergulhado numa ideologia que lhe é exigida pelo branco
como ideal a ser alcançado e que passa a lutar para desempenhar esse modelo, né? E esse modelo que nunca vai ser alcançado, porque o próprio Fanon, no livro dele, ele fala que por mais que o homem negro, ele, né, se use as mesmas roupas, fale como as pessoas brancas, se aproprie totalmente da cultura, da nossa cultura, ele nunca vai ser visto como um igual, né? Como, enfim, a mesma altura. Aí, quando a Neuza, ela questiona como se constrói o ideal de ego do negro, né, esse questionamento me leva a como se dá o desenvolvimento emocional de pessoas não brancas em uma realidade de ideologia branca, né? E então é aí que eu começo a perceber o quanto a gente tem um psicodrama, uma teoria psicodramática, ainda focando agora na matriz de identidade, assim, muito embranquecida, e que eu não tinha ferramentas, que eu não é suficiente dentro da teoria para estar diagnosticando e compreendendo certas realidades, principalmente realidades que se diferem da minha, né? Porque eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa privilegiada. Mas, para além disso, me leva também para o questionamento de como se dá o nosso desenvolvimento emocional dentro dessa realidade, né, exclusiva branca. Tanto que eu faço uma crítica ao artigo que dá possibilidade, né, da gente ficar, de nós, pessoas brancas, estarmos presas num euísmo, num narcisismo, pela impossibilidade de reconhecer o outro, né, para além do nosso próprio espelho, para além da nossa realidade branca. Então, até pegando um pouco do título do nosso encontro de hoje, né, sobre política, não é à toa que a gente tem um presidente no poder ali, ele é o estereótipo disso que eu estou falando, porque ele tem extrema dificuldade de reconhecer as pessoas, de reconhecer o diferente para além do próprio espelho, né? Para além do próprio umbigo, para além do próprio narcisismo. E não é à toa que ele tem ódio ao diferente, ódio às mulheres, ódio às pessoas pretas, ódio à população indígena, ódio à população LGBT, ele tem ódio àquilo. E ele quer literalmente exterminar aquilo que difere, né, do mundo, da realidade superior, da realidade dele. Então, esse artigo, ele tem a intenção de semear novas perspectivas de desenvolvimento emocional para o psicodrama, né? Para que o torne mais inclusivo e imerso em reflexões críticas. Até porque, num artigo da revista Piauí, né, que eu li, o Gonçalves, ele traz o Fanon. E o Fanon denuncia que em uma vivência marcada pelo racismo e pela herança colonial, o negro se define absolutamente em relação ao branco, mas a recíproca não é verdadeira, pois o branco não precisa se definir em relação ao negro. Ele compreende a experiência vivida do negro contrária à filosofia hegeliana, que cada ser é definido pelo reconhecimento que recebe do outro ser. Então, para o Fanon, a reciprocidade do reconhecimento foi destruída e impossibilitada pela nefasta história do colonialismo e do racismo. Então, é importante, né, a gente, nós, pessoas brancas, reconhecermos a nossa branquitude para estarmos aptos a reconhecer a negritude ou aquela que se difere do nosso mundo de privilégio branco. E, então, né, pode-se compreender a importância de se trabalhar o processo de reconhecimento da branquitude e da negritude como inseparáveis ao processo de reconhecimento do eu e do tu. E eu trago essa afirmação sustentada pela Célia, né, em que ela aponta que pessoas negras passaram a perceber que a saída da situação de colonizado seria a retomada de si mesmo. E essa retomada é compreendida pela aceitação de sua herança sociocultural, que de antemão deixaria de ser considerada inferior, né? E em contrapartida, nós deixarmos de esse papel de colonizadoras, né? E colonizadores, assim, esse delírio coletivo, né? De pessoas brancas de se sentirem e serem superior. Então, são mais de 500 anos com a epistemologia ocidental,
dominando as maneiras de conhecer e conceber o mundo. Por esse conhecimento ser considerado como único validável, anula outras formas de saberes de conhecimento. Superar a hegemonia do pensamento e da matriz colonial é repensar a teoria e prática do psicodrama, né, para que a gente permaneça atuando com esse projeto iniciado por Moreno, né, que é a inclusão. Então, eu percebo quanto a nossa teoria e até a prática, a gente precisa muito desobedecer essa ordem hegemônica para conseguir, de fato, estar fazendo um trabalho verdadeiro de inclusão, né? Abandonar o universalismo, porque quando a gente universaliza, a gente está falando, principalmente em epistemologia, né, do Ocidente, a gente está falando do homem branco, cisgênero, cristão. Então, acredito que, né, a gente tem muita coisa aí que dá para começar a transformar. Enfim, mas é basicamente isso, é um convite, né, para lerem o artigo. Eu estou aberta para trocas, críticas, contribuições. E, por enquanto, é isso. Acho que deu. Laura, o que a gente vem perguntando muito o que o seu artigo traz de novo, né? Então, quando eu leio um artigo, eu procuro verificar o que é que ele traz de novo no conhecimento. E aí, apesar de você fazer a referência a outros autores como forma de se apropriar desse conhecimento e fazer a sua reflexão teórica, que reflete a prática, né? Não como separação, mas como processo de integração na relação eu-tu, eu fiquei pensando assim, primeiro, ficou muito curiosa, e você não deve responder aqui, você pode responder no subgrupo, tipo assim, você, na sua branquitude, me pareceu tão particular, tão verdadeiro da sua parte, falar do sentimento de vergonha, falar da culpa. E, de alguma forma, você introduz da matriz de identidade a questão da reparação, né? Que eu achei muito interessante. E fora isso, eu acho que você, por meio da Maria Célia, você traz essa questão da importância do negro poder apropriar-se da própria cultura, né? Enquanto forma de equidade social, né? Que é um ideal, né? Que a gente luta enquanto ideal democrático, né? Por isso que a gente pensou se colocaria resistência política ou política, né? Porque tudo isso são formas de resistência da possibilidade de inclusão do outro, né? Porque o artigo, apesar de você falar da negritude, ele cabe para todos os diferentes, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Porque eu vi isso como o novo, porque eu acho, né, Célia, que é um reflexo do último, não desse, mas do penúltimo congresso, né? Que eu esperava que viessem mais artigos. E você traz, né, uma jovem, eu gostei muito. E para só o que você falou, né, da negritude, só para complementar, eu falo também um pouco ali, né, dos povos originários, porque quando o Fonseca ele fala sobre o reconhecimento, né, ele acaba comparando uma criança se reconhecendo aos indígenas, né, até de um certo modo universalizando ali, e o quanto a gente tem que ter cuidado na hora da gente estar produzindo, né, enfim, ciência, pesquisando para não interiorizar outras culturas e para não cometer também, né, um etnocídio epistêmico na hora de, enfim, né?
E eu não Então, sabia nada de você, né? E hoje de manhã, num grupo que eu tenho uma participação intensa, nós falamos sobre a questão do útero mesmo, sobre a questão do reconhecimento que vem na transgeracionalidade. Falamos sobre essa questão do olhar, né? Que é por onde começa a possibilidade do outro existir, né? Porque é uma questão de existência. então, Que eu acho muito interessante no que você traz e com o que você fazia antes. Né? E, de repente, hoje de manhã eu estava trabalhando isso, né? No grupo de estudo. Olha que coisa incrível, como que as coisas se integram, né? tá para sair o livro aí do uterodrama. Tá Pois no é, e o que processo. psicodrama pode fazer, né? Não sei como é que estão as inscrições aí para o trabalho que você está propondo, Maria Célia, mas eu acho que são formas de integrar pessoas humanas, né? Independente da cor. Mas tudo bem. Vamos então passar para o Henrique? Você quer falar mais alguma coisa, Laura? Eu acho que o seu artigo, de certa forma, né, Henrique, vem responder algumas coisas. Bem, eu acho que foi bom escolher essa sequência. Obrigada. Eu acho que sim. Bom, boa noite a todos, todas, todes. Eu achei legal que eu estava pensando mesmo se ia ter a oportunidade de falar um pouco dos bastidores, né, de onde veio o artigo. Eu acho que isso que é legal também, porque isso não vai estar no texto, né? Então, quem quiser ler o texto pode ler o texto, mas aí o que aconteceu aqui vira uma oportunidade para eu contar um pouco da história, né? E decolonialidade foi um dos temas que eu descobri no mestrado, porque esse artigo que eu publiquei, ele é um dos 2 artigos que fazem parte do meu mestrado, dissertação, né? No mestrado chama de dissertação. Então eu escrevi 2 artigos, fiz o mestrado na área de teologia, e nas aulas de teologia, por exemplo, teve todo um seminário, por exemplo, sobre teologia decolonial, coisas que para mim eram muita novidade, assim. Aliás, quase tudo foi muito novidade para mim, começando pela ideia de como é que se estuda Deus, né? Assim, tipo, fazer um mestrado sobre Deus. Eu lembro do professor começando a primeira aula falando assim, ó, aqui é para entrar em crise mesmo. Então, se você entrar em crise de fé, faz parte, bem-vindo, aqui é para se ficar mesmo. Então, foi bem bom, Mas mas foi uma você crise bem encontrou boa. psicodrama antes ou depois? Antes. Ah, tá. Então, eu sou formado em psicodrama há, sei lá, acho que deu uns 15 anos já. Eu sou aqui de Curitiba, eu aqui estou em Curitiba. E eu fiz o primeiro nível na Contexto Psicologia, que já fechou, que era a escola da professora Marisa com o professor Aldo, a professora Regiane, a Luciene também foi minha professora. A Luciene acho que estava terminando o nível 2 na época. E daí eu fiquei um bom tempo lá tendo aula na Contexto e só saí quando fechou. Então a Marisa foi quem me acolheu no psicodrama e eu fiz um pedaço do nível 2, algum tanto de carga horária na Associação Paranaense de Psicodrama aqui em Curitiba, mas não concluí ainda a carga horária e os outros requisitos que tem. E, bom, aí anos depois eu fui fazer o mestrado, um pouco em função de ter o diploma para poder dar aula em faculdade. Aqui em Curitiba a gente começou a abrir um curso de psicodrama não vinculado à FEBRAP, mas pelo MEC, então o título iria ajudar. E daí eu fui atrás, procurar o que eu poderia fazer. E teologia acabou fazendo sentido no fim das contas, assim, um pouco na minha vida, que sempre fui na igreja desde criança,
E no psicodrama sempre me interessou a parte religiosa, quando eu falava do Moreno, da religião. Sempre foi um assunto assim, que tinha a ver com a minha vida. E daí, quando eu procurei o mestrado, não consegui achar outra área. E quando apareceu a teologia, eu achei que ia fazer muito sentido. Primeiro, eu fiz um projeto. Eu queria falar sobre o perdão. Talvez um dia ainda fale, porque a Zerka, no livro dela, ela diz que uma paciente dela diz que define o psicodrama como a terapia do perdão. Depois eu mudei um pouco, achei que não ia conseguir falar sobre isso, eu achava que eu ia fazer uma pesquisa mesmo, fazer um grupo, e fazendo o mestrado que eu descobri quão difícil é fazer realmente uma pesquisa. Eu não tinha ideia assim, que você tinha que ir para comitê de ética, que você tinha, né? Mas eu achei que eu ia fazer e daí, então, os projetos iniciais acabaram não dando certo, ainda bem, porque na aula, então, acho que vale a pena comentar, nas aulas de teologia, quando se falava sobre como é que a gente estuda Deus, ou como é que se conhece Deus, essa ideia de como se conhece é justamente epistemologia, né? O estudo não do conhecimento, mas da possibilidade de conhecer, ou de como se conhece, ou o que se conhece. E esse era um foco ali dentro do mestrado de teologia, que para mim era tudo muita novidade. E eu me dei conta que eu não sabia nem do psicodrama direito, a epistemologia do psicodrama. Então eu falei, eita, então acho que antes de eu querer fazer realmente uma pesquisa sobre psicodrama, eu tenho que estudar melhor sobre a epistemologia do psicodrama. E mais ou menos foi aí que eu me dei conta e tive essa ideia de, então vou estudar epistemologia no psicodrama e teologia. Eu preparei aqui o PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu achar aqui. Vocês me avisem se está aparecendo. Está aparecendo? Está aparecendo. Está em formato, está como psicodrama e PPT. Não está como em... Isso, foi. Assim, né? Perfeito. Então, eu não consigo mexer meu mouse. Isso que vai acontecer. Tá, então esse artigo, que é um dos dois da minha dissertação, é Psicodrama e Teologia, Diálogos na Perspectiva Epistemológica, que foi, digamos, a principal pesquisa que eu fiz no mestrado, e o outro, deixa eu voltar aqui. Então, a minha dissertação é Psicodrama e Teologia, Reflexões Metodológicas a partir da literatura. Da liturgia, perdão. Literatura não, liturgia. A professora Mary Ruth Gomes Esperandio, ou Esperandio, ela que foi minha orientadora e foi coautora de algumas partes, ela me ajudou bastante. O que ela mais me ajudou foi uma crise minha de conseguir pesquisar. Numa parte do mestrado, eles falaram da importância da gente fazer o levantamento, assim, o estado da arte de um tema, né? Daí eu pensei, bom, se eu vou falar sobre psicodrama e teologia, eu vou começar a pesquisar o que tem. E eu entrei em crise um pouco por causa disso, porque é muito difícil pesquisar psicodrama, ou eu descobri ser muito difícil. Porque a revista é talvez o referencial, mas tem muita coisa em livro que ninguém, assim, você não encontra se você pesquisar na internet. Tem muita coisa que você encontra na internet pesquisando assim pelo Google, mas aí você não sabe dizer exatamente onde que a pessoa publicou, às vezes não publicou. Eu achei coisa muito legal sobre psicodrama, teologia, religião. No livro do Fonseca, ele cita um prefácio de um livro, né, e eu consegui entrar em contato com o autor, e ele me passou, eu falei, nossa, ele não publicou isso ficou só ali da Escola de Minas. Então várias coisas eu encontrei, eu sabia que existia, e eu falava, cara, como é que eu referencio isso, né? E acabou não dando bem certo. Eu tive que um pouco seguir um caminho ali de fazer as referências, que está aqui, ó, ali na BVS, ali do lado, da onde eu encontrei os artigos, então, para o mestrado.
Mas assim, falando dos bastidores, acho que vale a pena dizer que às vezes tem muita coisa escrita, tem muita gente que pesquisou, mas é difícil de achar, né? Só vou voltar aqui um pouco. Então eu queria falar sobre um diálogo entre psicodrama e teologia, né? E eu estava querendo falar sobre a prática do psicodrama, porque tem muita gente que escreve sobre Moreno, sobre religião, sobre racidismo, mas não pensar em termos de prática, né? Por isso que daí fez sentido então pensar a epistemologia, porque o que teologia tem a ver com psicodrama no sentido do conhecimento, né? Ou das possibilidades de se conhecer, o que isso tem a ver. Daí aqui tem um resumo, então o primeiro artigo é esse que eu vou apresentar, que é um diálogo entre psicodrama e teologia pela epistemologia, e o segundo artigo é um que eu não publiquei ainda, talvez eu publique na revista também, ou em alguma outra revista, se eu conseguir. Eu faço uma crítica sobre o uso, uma crítica no bom sentido, né, o uso do psicodrama num laboratório litúrgico, que é um livro publicado pelo Baronto, onde eles criaram um método de ensino da liturgia na Igreja Católica, e onde eles usam do psicodrama como parte do método, né? E nesse livro ele relata sobre isso, né? Mas não é isso que eu vou apresentar. O que eu vou apresentar é o artigo 2. Eu vou tentar Você ser deixa bem o rápido. gostinho, né? Para a gente ter vontade de ler. Eu espero que sim. Talvez no final eu possa falar alguma coisa, assim, né? Dar uma ideia. Mas a ideia foi, por exemplo, que esse primeiro estudo ele é bastante teórico, né? No sentido, ele é muito conceitual, nesse sentido. E faltou então dizer, tá, mas como é que isso se aplica, né, na realidade? Então, o segundo artigo era para mostrar como realmente, dependendo da perspectiva epistemológica, né, que você usa, você vai por caminhos diferentes, porque o método tem a ver com isso, né, com quem usa os instrumentos, né, e como se usa os instrumentos. Ô, Henrique, mas quando eu estava lendo, eu pensei em hermenêutica mesmo, né? Porque você traz realmente uma lista de artigos, mesmo se dizendo toda a sua dificuldade, para os psicodramatistas poderem pesquisar sobre esse tema, né? E explicando, fazendo conexões, ficou muito bom. Tenta sintetizar agora, por favor, para a gente poder ir para a segunda etapa. Sim, tá bem rápido aqui os slides. Eu tentei. Essa aqui é a apresentação também que eu fiz no mestrado. Então, o método foi uma síntese interpretativa crítica, uma revisão de literatura, e o objetivo era extrair questões epistemológicas dos textos de psicodrama sobre teologia e religião. Então, eu encontrei basicamente só na BVS artigos que fossem interessantes para pesquisa, né? Encontrei outros, mas eles não estavam interessantes. E também procurei, então, na Penha Neri e na Maria Angela Wechsler, né, busquei nelas o embasamento sobre a epistemologia do psicodrama. Daí, da Neri eu peguei 2 artigos dela e da Wechsler 4. Aí, sobre psicodrama e teologia, então, tem um artigo do Almeida, que se chama Religião, Ética e Psicodrama, uma ruptura necessária, e destaco ali a via da ética do grupo, que é contrário ao individualismo e ao dualismo de fórmulas prontas. Então, resumindo, assim, o foco do artigo do Almeida é isso, a ideia de pensar a epistemologia por uma via da ética e uma ética do grupo, né? E não em termos de individualistas e nem dualistas. O Albor Renhões tem um texto chamado Catarse de Integração, uma pequena viagem etimológico-conceitual, onde ele fala sobre catarse, ele resgata a ideia de catarse não como um purgante, que é a ideia dualista de catarse, mas catarse como novos horizontes, como uma abertura, né, para uma nova vida, que é uma perspectiva mais sistêmica e holística. Então essa é a crítica principal que ele faz no artigo, e ele diz que o psicodrama deve seguir, então, ou ele propõe que a gente siga esse paradigma sistêmico. Ele chega a dizer que o Moreno tinha uma coisa dualista mesmo, de pensar a catarse desse jeito. Isso não entrou na minha discussão, mas eu não sei se eu concordaria com ele totalmente. Aí a Dorian Possan, ele tem 2 textos muito bons, talvez os mais teológicos, na minha opinião, mas o primeiro, que é de 2007, não está aqui, eu só faço referência a ele, mas porque ele não saiu na busca, né, pela BVS.
mas é talvez o texto mais teológico, porque ele realmente daí ele usa uma hermenêutica do sentido para fazer uma análise sobre o livro das palavras do pai do Moreno. Mas esse aqui se chama Mergulhar na Totalidade da Vida, a relação entre ciência e religião no psicodrama de Moreno. Então aqui ele faz citação sobre o próprio artigo dele depois, mas basicamente ele propõe que Moreno, tanto o conhecimento religioso como o científico, é complementar um ao outro, né? E daí ele fala, daí se baseando no outro artigo dele, de que ele encontra em Moreno, né, uma teologia relacional que se transforma numa filosofia relacional. Então a palavra de foco aqui é relacional. E por último, eu peço desculpas que eu não estou conseguindo, porque o meu cursor está em cima. Renhões, né, o Albor Renhões de novo, ciência, crença e religião, é isso? Psicodrama. Um psicodrama pronto. Um psicodrama pronto. Então aqui ele basicamente fala que o psicodrama mesmo pode ser tanto uma ciência como uma religião, porque tanto ciência e religião, a ciência e a religião, essa ciência no sentido positivista, ela pode ser uma crença, então ela e a religião não teria muita diferença em termos epistemológicos, né? E ele defende o psicodrama não como ciência nem como religião, mas como arte, né, no fim das contas. Que é uma maneira de falar que é sempre crítico, né? A arte como essa coisa que sempre transforma. Daí a Neri tem esses dois textos, Sociodrama como método de pesquisa qualitativa e Epistemologia do psicodrama e o psicodramatismo do pesquisador. A Vescher são esses 4 textos: Fragmentos da Conserva Cultural, Pesquisação e o Métodos Socionômicos, Pesquisa e Psicodrama, Criação e Metodologia no Psicodrama. Esses são os textos que eu achei, né? A Neri fala principalmente sobre paradigma qualitativo versus o positivista quantitativo, fala de um sujeito concreto, um saber local e um cientista político. Fala em ser em relação, sobre verdades intersubjetivas, validação existencial e construção coletiva como uma ética fundamental. E a Neri vai falar coisas similares, mas com uma outra abordagem. Ela vai falar sobre a epistemologia de fragmentos da vida do Moreno. É um texto muito bom que ela usa para várias reflexões dela, que ela busca em toda a vida do Moreno as influências que ele teve como fragmentos, né? Então a epistemologia como vários fragmentos da vida do Moreno. Ela fala do psicodrama como método de pesquisação existencial. Ela fala de 15 axiomas do conhecimento do psicodrama, axiomas no sentido de princípios, né? Princípios da pesquisa, né? Então, e principalmente o conhecimento como um acontecimento relacional. Ela chega a usar esse termo episteme do grupo. E ela foca em alguns textos, principalmente em conectar physis e logos, né, episteme e ethos. Todos esses textos, né, como resultado, têm esse enfrentamento a esse positivismo dualista, né? Então é um paradigma positivista que sempre pensa as coisas como sujeito, objeto, individual e social, sujeito, ser e reação, teoria, prática, sempre como coisas separadas, né? Então isso é um dualismo. A ideia é enfrentar isso e saber que as coisas são uma coisa só. Aí eu falo também sobre um diálogo possível, então, entre a teologia e o psicodrama. O foco que eu trago no artigo eu sugiro, então, uma epistemologia pela via da ética, que fala, então, sobre a alteridade, que eu acho que é aqui onde a gente mais se conecta com o artigo da Laura, né? Pensar em alteridade, quer dizer, uma epistemologia pela via da ética da alteridade, quer dizer, o outro é um ser completamente inconhecível para mim, né? Como é que alguém conhece o outro, né? Se o outro é sempre um outro. E a inter-relação e a construção coletiva do conhecimento. Então, aqui são os focos, aí no texto eu discuto eles um pouco mais, aprofundo. Aí eu sugiro também as influências teológicas e religiosas da vida e da obra de Moreno, é daí que Moreno propõe o psicodrama, quer dizer, ele tem princípios éticos, místicos, teológicos, que se transformam em princípios científicos, teóricos e filosóficos no psicodrama. Então ele faz esse caminho da mística, da religião, da teologia, para uma coisa científica, numa linguagem, né, digamos, mais científica. Aí eu sugiro a importância de ter uma teologia do mundo da vida, né? Então, para quem não estuda muito teologia, hoje em dia existem muitas teologias, né?
Não se fala em teologia, se fala em teologias, né? Então, o psicodrama vai poder dialogar muito se encontrar uma teologia do mundo da vida, quer dizer, uma teologia que dialogue com a vida, e não uma teologia no sentido positivista, platônico, como talvez seja o mais comum da gente pensar. E a importância, então, de conversar sobre essa relação da transcendência e imanência. Eu coloquei entre parênteses ali encarnação, porque dependendo da perspectiva que você vem, você vai falar entre transcendência e imanência, e algumas teologias vão falar mais sobre encarnação. O Moreno mesmo fala sobre encarnação, né? Usa esse método, essa palavra. E por último, eu sugiro a gente pensar então os métodos psicodramáticos, né? Como tendo uma epistemologia pela via da ética, e se faria alguma diferença em pensar pela via da ética do que pela via da suspeita. Principalmente a Maria Ângela Weschler, ela pega alguns autores que são dessa epistemologia chamada pela via da suspeita, né? Os filósofos da suspeita, como alguns chamam. E pela via da ética a gente tem Buber, por exemplo, que é um teólogo, filósofo que fala muito da ética. Tem Levinas também, que é um outro teólogo, e vários outros que vão, digamos, para uma via da ética. Isso eu não fiz, né? Pode ser que um dia eu faça, talvez. Já pensei várias coisas sobre isso, mas não fiz. E aqui daí um gostinho sobre o 2, o artigo 2 é esse aqui. Vamos ver se eu publico ele, e a gente pode talvez conversar sobre eles. Obrigado pela atenção, não sei se eu estourei muito meu tempo. Um pouquinho, mas tudo bem, vamos em frente. Eu estava pensando como fazer uma aproximação, né, dos textos teóricos na nossa realidade, para ter um significado a nível do aprender e desaprender que você coloca, né, Henrique? Eu fiquei pensando o seguinte, se a gente sair, né, para a gente sair desse paradigma, que é poder econômico interferindo no poder político e submetendo o poder do conhecimento. Como a gente pode inverter isso, né? Que, de certa forma, está por debaixo dos textos de vocês dois. O poder do conhecimento, poder ter um movimento de resistência política e que vem o conceito da economia como consequência. Então, inverter, está clara a minha proposta? Como sair desse paradigma, né, da economia, submetendo o político, que, por sua vez, submete o poder do conhecimento, e transformar esse paradigma do poder do conhecimento, interferindo na resistência política e tendo um domínio de conhecimento sobre a questão econômica como consequência. Inclusive, isso é uma proposta de um dos candidatos agora, né? Muito clara. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês é como que o psicodrama pode ajudar na mudança desse paradigma. Eu acho que vocês, no texto, já trazem algumas respostas, né? Pode ser? Aí fica mais próximo do que nós estamos vivendo. E os conceitos que vocês trazem, o pessoal pode estar lendo, ou vocês podem trazer esses conceitos na própria proposta. Nós dividimos em 2 subgrupos, cada subgrupo está dando uma proposta, como, assim, bem sintética, né? Porque a gente só tem 15 minutos aí no subgrupo, para fazer essa mudança nesse paradigma. Claro que não é mágica. Tem as dores do parto, né, Laura? Vamos lá? Pode ser, gente? Todo mundo está claro o que eu pedi? Uhum. Tá. Leila, desculpa, para mim não está muito claro, não. Então, nos subgrupos, a sua proposta é que a gente possa discutir como inverter essa ordem, que é o conhecimento que vai provocar mudanças na política e na economia. Isso. É isso? A economia passa a ser uma consequência, mas tá no conceito
que você trabalha, que é de equidade social. Porque eu acho que os dois trouxeram um texto extremamente inovador, né? Sim. Eu queria, antes de ir para lá, ressaltar isso, né? Eu vejo de comum aí nesse que o Henrique e Laura trazem, né? Falando desse conhecimento, desses Sim, mas sujeitos. vocês vão fazer isso, né? Célia, no subgrupo. Ah, ok, tá bom. Tá bom? Pode ser. Tá. Depois, no compartilhar, a gente pode estar falando mais especificamente. Pode ser? Tá bom. Tudo Tá, bem? ok. Então, tá. Então, André, você divide em 2 subgrupos ao acaso. Você está Zoom já dividiu os 2 grupos. Luísa como co-host e Leila só não aceitarem, tá? Tá. Então, vamos lá. Um vai ser coordenado pelo Henrique e outro pela Laura. Claro que Sim, com a o ajuda dos Zoom já fez participantes. isso. O Zoom fez isso. Ele Tá. dividiu um grupo para o Henrique e outro para a Laura. Não fui eu, não. Não precisei nem dividir. O Zoom observou aqui. Você, minha filha, já está perita em tecnologia. Não, deixa eu só lembrar que eu tenho que pôr 15 minutos, certo? Vai. Eu sempre esqueço de mexer no tempo. Tá, 15 minutos. Tchau para vocês. Boa conversa. É para trazer alguma coisa, Leila? É para trazer uma imagem? É uma proposta. Uma proposta. Agora, essa proposta, ela pode vocês trazerem usando o instrumento que quiser. Sem Enfim, nenhuma... psicodrama. Vocês vão lá e fazem... Pode ser arte, pode ser... O que... Se quiser trazer positivismo, também pode, mas não sei se caberia. Vamos lá? Pronto, voltando? Agora não dou tempo para mais ninguém, porque eu quero estar junto. Vocês vão lá para a sala, eu fico sozinha. Não. Venham. E aí, quem quer apresentar a primeira proposta? Grupo 1 ou grupo 2? Eu nem sei quem que é 1 e 2. Um é você, Henrique. Ah, 1 sou eu. Então eu começo propondo que o 1 seja o primeiro. Sim, então, por favor, mas André, eu nem sei o que Você apresentar, na verdade. Você coloca em destaque? Coloca. Você apresentou por último, agora você pode apresentar primeiro. É que o 1 é o primeiro. Tem a mesma troca, né? Vamos lá, quem está no grupo, o João está aqui. O João Meirelles, que eu perdi o finalzinho, eu queria ouvir. A Érica Marilene e Carlos. Érica estão aonde? Eu estou no 1. Você está com... A Graça está no 1. Carlos está onde? Érica no 1. A Graça está no 1 também, né? A Graça está no 1, tá bom. E tem mais um rapaz, tem mais gente. Eu também estou no 1. Estou no 2. Tá bom. Isso, agora está todo mundo. Então, podem apresentar, meus amigos, como quiserem. Estamos aqui para... Pois é, não combinamos nada para apresentar. O João provoca aí, João. Microfone, Graça. Eu vou... Por isso que eu estou falando, Henrique, eu pensei a partir da sua fala, a gente falando e ver que cena que sai. Eu pensei que cada um poderia fazer um solilóquio, assim, uma coisa de... A partir dessa sua primeira fala mesmo, sabe? Você está falando com quem, Graça? Com o Henrique. Com o nosso grupo aqui, o Henrique. Sim. A partir da primeira fala dele, a gente também deixando isso nos mobilizar. O que vocês acham? Porque nós não fizemos nada. Ficamos só falando. A gente poderia fazer solilóquios, cada um faz um solilóquio de si mesmo e passa para o próximo. Eu posso começar, porque até já pensei num. Meu solilóquio seria algo assim do tipo: eu destruo o meu ídolo, ou o ídolo da minha branquitude, eu destruo também o ídolo do meu homem
hétero, cis, branco, para encontrar vocês que estão aí, que eu não sei quem é. Esse seria meu solilóquio. Pois é, eu vivo tentando destruir, mas de repente ele me dá uma rasteira. De repente eu me caio e aí aparece uma outra coisa na minha mão e eu penso, gente, eu estou mantendo o meu discurso de branca. Puxada de tapete o tempo todo. Eu continuo achando cada vez mais que a loucura está próxima da vida. Eu cada vez mais sinto a necessidade de destruir o sagrado e transformar o desconhecido em fonte. Que a merda de hoje possa ser o adubo de amanhã através da criação das nossas contínuas imagens e fluxos que vêm dentro da gente há 400 bilhões de anos e que nos mantêm vivos, enquanto organismos vivos. A loucura é essa, o barato da vida é esse. Cada dia mais eu me sinto coagida de tanta busca, de aprendizado, de querer saber, de querer entender, mas que eu só consigo encontrar quando eu vejo vocês, ou quando eu escuto vocês, quando eu percebo vocês. Tamanha a distância entre esse conhecimento, entre esse dinheiro, tudo muito distante, levando a gente para um lugar que somos todos neutralizados de alguma forma. Eu só sei que nada sei. Queria voltar para a caverna. Respire. Dá a mão para descer do palco ou deixa no palco ainda, Leila? Deixa no palco, vamos ouvir as ressonâncias da plateia. Uma palavra que ressoa essa fala desse subgrupo. Se você tiver a mesma palavra, você repete após a fala do participante que está falando. Vamos lá, gente? Agora é o coro. Agora é o coro que fala. Necessidade. Coragem. Luta. Como? Luta. Desafio. O que fazer? Como? O que fazer? E a minha é troca, Leila. Respire. Seria algo assim, que o desafio movimente a luta para quê? Alimentar. Para alimentar o quê? Alimentar a energia, o bem-estar para a transformação do desconhecido como fonte e não como limite. Como vocês alimentam, fazendo um movimento corporal, sai da onde esse alimento? Sai da boca, sai do coração, esse alimento sai do meu corpo inteiro, esse alimento sai da onde? Para transformar. Faça um movimento.
Vamos lá, vocês vão fazendo um movimento. O grupo que está aqui no palco. Isso. Observe um e repitam o que o outro está fazendo. Observe um e repitam o que o outro está fazendo. E agora vocês que estão repetindo o mesmo, repitam aquele outro subgrupo que você não estava repetindo. Observe aqueles outros que você não estava, que estava fazendo um movimento que não era o seu. Repita. Tem gente que estava de pé e tinha gente que estava sentada. Por favor, mude a posição. O quanto que eu enxergo o outro. Repita o movimento anterior. Repita o seu movimento. Isso, repita. O outro grupo, olha esse movimento que eles estão fazendo. Repita também. Isso. E transforma esse movimento em palavras agora. Veja se são as mesmas palavras que o grupo ressoou. Alimento que transforma. Transforma o quê? Para quê? Como essa imagem se conecta? Ou não? São elementos separados? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vocês querem se conectar com o outro pelo movimento? É mais fácil do que por palavras? Isso, respire. E agora cada um diga uma palavra. Uma palavra. Quem está no palco, diga uma palavra desse movimento. Transforma esse movimento numa palavra. Busca. Busca. Pulsação. Como? Pulsação. Busca que pulsa, que pela pulsação, quem é o outro? Junto. Morrer. Hã? Morrer. Morrer? Amor. Amor. Então, como é que é? Na busca da pulsação conjunta, algo morre e nasce o amor, é isso? Como que é essa frase? É isso ou não? Ficou linda, gostei. É isso? Que reflete o que vocês estão sentindo agora? Um pouco de... Na vida nada existe, tudo se transforma, né? Lembra um pouco do Einstein, um pouco. Uhum. Da não existência, da morte, se transforma para a vida, é isso? É a esperança? É o fluxo. Fluxo de vida, é o fluxo. É o fluxo. É o fluxo. Vida e morte. Vida e morte, é isso? Uhum. O amor à morte, né? Hã? O amor à morte. O amor à morte, é isso, gente? Amor e morte, eu preferia. Amor e morte, é isso? Gente, só vocês podem falar o que é. O amor à morte já não... Amor e morte. Leila, pelo jeito, cada um tem uma subjetividade diferente, né? Parece.
Eu estou querendo juntar o injuntável, né? É o fluxo da vida e da morte, por enquanto. Amor e morte, não é amor e morte, não amor ou morte. Uhum. Vida e morte, não vida ou morte. Para mim é amar a morte, mas tem que amar a morte. Só um pouquinho. Abre, André, abre todo mundo, por favor. Então, vou dar a mão e trazer vocês de volta. Quem quiser já põe em gallery. Isso, põe em gallery. Galeria. Isso. Olha, gente, põe em gallery. Isso. Quem concorda amor e morte? Levanta a mão, ou faz esse sinalzinho aí da mãozinha. Quem concorda amor 1? Quem concorda amor ou morte? Ninguém. Quem concorda amor é morte? É isso, Henrique? Amar a morte. Amar a morte. Amar a morte. 1, 2, 3, 4. Vai ganhar uma maioria, mas não vai ter consenso. Não é consenso. Mas essa pesquisa de opinião não vai dar certo. Está todo mundo morto. Amar a morte, todo mundo está morto. Né? Vai dar margem de erro aí, né? Mas um dia que todo mundo concordar com alguma coisa, porque já morremos também, né? Bom, a discordância, né? Amar a morte é aquele enfrentamento do desconhecido, João. Ué, tá correndo por quê? Não, eu concordo que tem que ter, mas tem que ter o amor à morte para poder chegar a amor e morte. Eu acho que eu tentei colocar um passo ao que você colocou, né? É nesse sentido, eu não neguei o que você falou, mas... Então, nós temos o amor à morte, que transforma em amor ou morte, e que pode chegar no amor e morte, né? Nesse grupo. Vamos no próximo? Para ver se ajuda alguma coisa aqui. Senão ficamos nas palavras. Isso, tá Vamos bom. lá. Próximo. Laura. Peraí, que eu tenho que dar a mãozinha para subir no palco. Laura. Marilene. Quem mais? Carlos, quem mais? Não, Marilene, se aparecer sumiu aqui de novo para mim. Espera, achei eu. Marilene. As janelinhas vão mudando e... Isso. Vamos lá, gente. Vê se vocês podem trazer uma resposta para esse grupo, dentro do seu limite, com a sua colocação. Estamos aqui para... Vai lá, Laura. Acho que a gente veio para não trazer resposta, mas para trazer mais confusão. Então, tudo bem. E a gente está muito reflexivo, então acabamos combinando que cada um fosse compartilhar um pouquinho, né? Alguém começa a falar e vai complementando. Mas a nossa ideia parte muito do que o Carlos trouxe, né? E que, resumidamente, o quanto nós, psicodramatistas, né, as instituições de psicodrama, o quanto a gente precisa resgatar, né, se arriscar mais e resgatar, né, esse se arriscar na história do Moreno, porque ele se arriscou muito, né, ele foi muito contra a cultura ali no início, na origem do psicodrama. Resgatar o quê? O se arriscar, sair da zona de conforto. O resgatar a coragem do medo, é isso? Resgatar a coragem. Né? O movimento da passividade? Se movimentar, sair se abdicar dos privilégios, ir de encontro ao outro, né? A outra de uma maneira mais próxima do verdadeiro possível. Aceitar perder alguma coisa para ganhar outra? Sim, perder bastante. É isso, Carlos, que você falou? Bastante. Exato, esse risco,
assim, perder essa situação de conforto, de estar tranquilo, né? Eu fico falando, mas quando eu me arriscar, eu vou perder coisas. O que eu vou ganhar é uma incógnita, mas que eu vou perder, eu vou. Uhum. Ter essa coragem, né? Difícil. E essa consciência de que vivemos a hipocrisia. E uma questão também de olhar o próprio umbigo, né? E reconhecer a importância de reconhecer que não sabemos, de desconfiar daquilo que é tido como conhecimento, como verdade, e olhar em volta, e olhar para além. Eu falei em voltar para mim, eu posso fazer por mim, mas eu preciso saber de mim, mas eu preciso sair de mim e me buscar no outro. Depois eu fui concluindo, e buscar o outro em mim. É essa a proposta. Vamos para ela? Vamos abrir a galeria? Vamos abrir a galeria, Andréia, por favor? Todo mundo? A mão. Peraí, cadê? Quem quiser já pode ir pondo na galeria, viu, gente? Quando está no Spotlight. Então, vamos lá. Seguindo essa orientação, a partir do que a gente viveu no grupo 1, vamos olhar para todo mundo e verificar o que você pôde receber aqui hoje de alguém. Fala, eu pude receber tal coisa de tal pessoa. O que eu perdi aqui hoje? E aí sou eu mesmo que sou responsável. Ou eu quero fazer alguma outra coisa. Então, o que eu ganhei aqui hoje? De quem? E qual participante te trouxe alguma coisa aqui hoje? O que você aprendeu aqui hoje? Olhe para todo mundo. Escolha um só. Eu perdi medo, eu perdi vergonha e eu ganhei reciprocidade com a Célia, porque nós duas, na hora que a gente foi para o grupo, ela falou que queria estar comigo e eu também fui pensando que eu queria estar com ela. Eu me senti enxergada e reconhecida. Sim. Uhum. Perdi a vergonha. Foi télico para mim. Ótimo. Quer pegar a sequência aí, Célia? Quero, só que eu só localizo o que eu ganhei. Eu ganhei muito ter estado nesse grupo, mesmo, no grupo todo. Eu ganhei muito... Eu acho que a Marilene tem que fechar o áudio dela. Aí, melhor. Eu ganhei muito esse reencontro com a Laura e o que eu ouvi do Carlos foi muito, muito importante. Sintetize numa frase o que você ouviu do Carlos que foi importante. Ele traz a... Carlos, você traz para mim... eu vou falar para ele? Tá. O Carlos, você traz para mim a lembrança, a necessidade como psicodramatista de voltar para o Moreno da Europa.
Moreno com o trabalho com as prostitutas, com os prisioneiros, os primeiros trabalhos com as crianças de rua, que seriam as crianças de rua hoje. Então, obrigado por você ter trazido isso. Carlos, você pode ser agora? Sim. O que eu ganhei, né, foi ouvindo a Laura, que é essa coisa da juventude. Essa esperança. Buscar o seu jovem dentro de você, fazer renascer esse jovem. Sim. Isso. Você perdeu alguma coisa aqui? De certo modo, perdi uma parte dessa venda que a gente tem. É uma... A gente fica meio embotado nas coisas. Aí quando cai num grupo assim dessas questões, né? Dá uma sacudida. Né, gente? Uma limpada na hipocrisia. Sim. Bom, vocês fizeram um triângulo aí, né? Laura, Célia, Carlos, Laura. Agora você pode... Alguém quer começar? Recomeçar? Abre seu microfone, Graça. Eu ganhei muitas coisas, mas vou escolher uma, que foi quando o João relata o psicodrama que ele teve hoje, o sociodrama. E quando ele vai representar, eram dois grupos, né, se debatendo. E aí ele captou, posso dizer assim, João, a alma do grupo, e ele foi representar o... Qual foi a palavra que você usou, João? Abre o microfone, João. Vou colocar o diabo. Ele foi representar o diabo. É o provocador, o que provoca a dor. É. E na hora que o ele entrou... irônico, né? O irônico hipócrita. Isso. Na hora que ele entrou nesse papel, o grupo se juntou contra ele. Só que, infelizmente, pelo que eu entendi, eu aprendi muito aqui nesse ponto, o grupo não se juntou com amorosidade. O grupo se juntou também para apontar o outro. Me entenderam? Não posso... Alguém que estava presente, assim como eu, nessa hora, pode falar o que aconteceu em seguida? Vocês ouviram? E o que eu aprendi foi... Espera aí, só um minutinho. Vocês ouviram o que aconteceu em seguida? Não, Henrique? Érica? É Alisson? Você ouviu, Alisson? O que ele falou? Sobre o grupo ter se unido pela... Depois, o que aconteceu em seguida? Jogar pedra nele? Sim. O que aconteceu depois? Que surge um depoimento de uma vivência individual, né? Uma dor real, humana, né? Então, que a humanidade uniu aquele grupo ali. Despertou o ser humano. Despertou. É isso, João? É isso mesmo. Isso. É isso mesmo. E aí, Célia, você ia falar... Graça, você ia falando outra coisa? Desculpa, eu te cortei. Não, eu ia terminar mais ou menos com essa fala. Qual? Exatamente isso. Qual fala? Que, nesse momento, isso me desperta, né, para essa questão humana de qual que é o meu lugar, né, sem apontar. Uhum.
Pode falar agora, João, como ligação com a primeira fala, que foi da Graça? Bom, O que você ganhou, o que você perdeu hoje? eu acho que o que eu perdi foi a virgindade aqui no grupo hoje, porque, de alguma maneira, eu pude trazer, eu pude ocupar o lugar do louco, e ao ocupar o lugar do louco, da falta, do desconhecido, eu tentei reconhecer, tentei responder à pergunta inicial que você fez, como a gente pode inverter essa triangulação repressora, né, da economia mandando na política, a política mandando no ser humano. E eu tentei, através de ocupar o lugar que todo mundo não ocupava naquele trono do psicodrama de hoje, a possibilidade de a gente poder olhar o desconhecido não como uma coisa sagrada, mas como uma coisa profana e sagrada, e uma fonte de aprendizagem, e não uma fonte de repressão, que é o que nós estamos vivendo, e é o medo que nós estamos sentindo. E aí é a possibilidade de que o processo colaborativo humano ligado à vida possa sobrepor-se, né, em novas utopias, em novas ações, né? E que isso, as utopias eu vejo sempre como uma coisa, um vir a ser, não que tenha que ser obtido, mas que abra caminhos de vida, que abra possibilidades de vida. Eu acho que é isso o processo revolucionário que nós temos que resgatar, não só no psicodrama, mas na nossa na nossa psique. Né? Quer dizer, inverter essa coisa do sagrado para entrar em contato com o medo do novo, e que vem com dois grandes medos que apareceram aqui. O primeiro, que apareceu no grupo, que é da morte, e o segundo, que você traz agora, que é o da loucura. Esses são os dois grandes medos, né? Isso. Você passa para quem? Eu passo para Marilene. Marilene não estava. Abre o microfone, Marilene, que aquela hora estava tendo uma interferência. Gente, fechou, mas você que abre. Isso. Eu ganhei mais compreensão, ouvindo no meu grupo, a Maria Célia, a Laura, o Carlos, e um incentivo para continuar buscando. Você passa para quem? Henrique. Eu acho que eu ganhei o privilégio de ter um tempo com vocês. Acho que algumas coisas eu vou perceber só depois. Acho que eu ganhei uma aprovação, uma confirmação. Acho que, sei lá, vou trabalhar, vou dar um sentido para o fato de ter feito par com a Laura aqui, pensar a decolonialidade, que já veio lá do mestrado, então para mim está fazendo sentido, assim. E ir para o trabalho final do psicodrama, é isso? Não, para mim, para a vida, para o psicodrama. Mas ir para o trabalho final do psicodrama? Como assim? Você falou que faltava terminar o trabalho do psicodrama. Não, dele não é só terminar o trabalho, é terminar o... o nível 2, está falando? Nível 2, é. Terminar o nível 2, é isso? Tem umas coisas burocráticas para fazer. Tá bom. Tá. Desculpe, eu me enganei. E daí eu perdi, eu fiquei pensando o que eu perdi, eu não sei, acho que eu me perdi um pouco hoje também. Em alguns momentos eu falei, nossa, o que eu estava falando? Será que alguém me entendeu? Aí
por um lado fiquei feliz, falei, que bom, me perdi. Depois tentei me achar, então vou sair aqui na fé de que alguém me entendeu alguma coisa, que algo meu foi para alguém. Não sei o que, vou ficar na curiosidade. E eu querendo te encaminhar para o nível 2 do psicodrama, é coisa danada. Para quem você passa? Para Érica. Hoje eu ganhei, eu te ouvi, tá, Henrique? Fiquei muito feliz de estar no grupo. Eu acho que quando você trouxe a questão do ídolo, ganha a atenção também, assim, da gente desconstituir, tirar essas cadeiras, né? Desses ídolos que a gente nomeia como salvadores, né? E que aí traz para nós hoje essa discussão entre a gente. Eu ganhei muito aprendendo, vendo que o conhecimento agrega e que quem vai salvar somos nós mesmos de nós mesmos, né? E desse contexto todo. Eu fico feliz de perceber e trazer também assim, a questão da razão e de falar, vamos fazer política pública? Porque assim a gente constitui coisas de fato, vamos participar dessa sociedade civil de fato, né? Que a gente não tenha esses espaços só com essas trocas, e que são muito boas e agrega muito, mas que a gente tenha ações também do lado de fora aí, desse lugar tão especial que é esse momento aqui, né? E eu acho que eu perdi um pouco a insegurança minha própria de me colocar, de estar no grupo aqui. Você passa para quem? Eu passo para quem? Alisson Morena, é claro. Eu ganhei, acho que motivação. A Érica me motivou. Quando vamos discutir no grupo lá, né, como inverter essa ordem, e a Érica estava quietinha, não tinha falado ainda, e ela abre um vozeirão assim, né? Nós temos que invadir as políticas públicas, a gente tem que estar nas escolas. Putz, dá vontade de já começar isso aí, bora! Então eu ganhei motivação, assim, acho que a gente tem que, um pouco do que o Carlos falou também, o pessoal disse, né, sair do nosso lugar de privilégio dessa clínica com o ar-condicionado delicioso, né, e ir lá para o asfalto, né, e fazer o corre lá, que é onde, por exemplo, está as igrejas hoje, né, e a igreja virou um palco político também, né, então não fica lugar vazio, eu ouvi isso essa semana, não existe lugar vazio, né, alguém ocupa, né, então cadê os psicodramatistas, né, cadê nós ocupando esses lugares? Então eu ganhei motivação. Eu acho que eu perdi talvez um pouco a vergonha de ser sonhador, porque sempre que eu encontro com um psicodramatista eu vejo que tem mais gente que sonha que nem eu, assim, então eu me sinto pertencente. Então cada encontro eu perco um pouco disso e saio mais assim, pô, vou sonhar e mudar o mundo mesmo e não estou sozinho nisso. Obrigado pela oportunidade. É isso mesmo, Laura, concordo. Mais alguém que quer passar para a Luísa e para a Andréia? Porque agora elas podem participar, elas seguiram aqui, pelo menos. Se quiserem. Ah lá. Alisson, passa para mim, por favor. Eu quero ouvir a Luísa. Que dá sacanagem. Olha, vai, Luísa. Assim, eu sempre gosto de ver os autores falando sobre os seus escritos, assim, mas eu achei, eu ganhei muito pensar em enfrentar o colonialismo na teoria e no psicodrama brasileiro. Eu acho que precisa ser um empenho de todos, né? Então, isso é muito bom, ler um artigo sobre decolonizar alguns conceitos do psicodrama, eu acho bacana, isso me agrada, e ouvir também me agrada, assim, aí quando o Henrique fala da ética, isso me agrada, que eu acho que, de alguma forma, um pouco o que vocês falaram antes, um retorno eu vou falar uma palavra, ao psicodrama original, né? Aquele lá com os
refugiados, aquele lá com as prostitutas, aquele lá com as crianças, acho que é o psicodrama um pouco que olhava para as outras. E assim, Érica, é verdade, as propostas políticas e as políticas públicas que estão postas precisam de psicodramatista, porque eu tenho aprendido que é muito potente o que é possível fazer quando você está, de fato, trabalhando em outros espaços que não do consultório privado. Então, eu acho que é bom. E, assim, eu ganho muito sempre. Eu fico, assim, como o Alisson, tipo, ai, vamos botar psicodrama em todo lugar e vamos mudar o mundo e tal. Sempre assim. Fechou seu microfone, Luísa. Vai, Andréa. Obrigada, Lu! Agora, eu acho que a palavra que ficou de intersecção para mim dos dois artigos é quando o Henrique fala, acho que aonde junta com o da Laura é na alteridade, né? E a alteridade, então, para mim, fica muito forte desse grande exercício de olhar para o diferente qualquer um diferente, né? Para o diferente, todos diferentes, somos todos diferentes, né? Me incomoda muito as caixinhas, sou isso, sou aquilo, né? Se a gente fechar a câmera, a gente ainda é diferente. Se a gente se apresentar sem palavras, a gente ainda é diferente, é tudo muito diferente. Então, para mim, fica isso. Então, eu ganho sempre pensar a alteridade, pensar as diferenças, pensar com um grupo que está aqui diferente um do outro. E eu acho que eu perdi um pouquinho, Leila, naquele momento do amor à morte. Acho que me trouxe, assim, perder um pouquinho deste medo de morrer, porque é o medo de morrer que nos faz também ter medo de perder privilégio, é morrer daquele jeito, é morrer, ficar invisível, né? Então, assim, algumas coisas morrem mesmo, essa impermanência, né? Lidar com isso, então, perder um pouquinho desse medo à morte e ter amor à morte, porque ela é vida também, né? Sentido. Você passa para mim, André? Pronto, Leila, passo para você. Obrigada. Recebo amorosamente e quero agradecer vocês, porque eu aprendi hoje, Henrique, que a gente nunca está sozinho. Que bom que vocês estiveram aqui. Que bom que vocês puderam trazer tantas coisas importantes. Eu estou assim emocionada, eu estou feliz de encontrar gente. Eu também tenho um sonho das políticas públicas, e o Érica. A gente vai no final para onde a gente começou. Gente, muito obrigada por tudo. O que eu perdi hoje é um pouquinho também do medo da morte e da loucura, porque eu acho que, como vocês, eu me expus, também não sei, estou aprendendo junto. Parece às vezes que a gente sabe, mas na hora que vai ver, está tudo por aprender. E que bom, né? Não estar sozinha. Obrigada. Foi bom para mim também. E aí? Temos 2 minutinhos para fechar a gravação, ver se alguém quer usar esse tempinho, né, Leila? E a gente agradece você pela condução, né? Manter aqui
esse projeto. Qualquer projeto é muito difícil de ser criado e de ser mantido, né? Então, vamos criar novos e manter os que dão certo, né? Então, o nosso agradecimento também. Obrigada. Escrevam artigos para a revista, bote artigo na revista. Eu acho que é importante as ideias, assim, e uma coisa que eu falo, eu tenho falado, porque quando você abre a revista, tem lá volume 30, mas é porque agora que a revista é da Cielo, o volume 30 é anual, então só vai ser o volume 31 o ano que vem, mas tem artigos novos, então vá olhando de vez em quando, porque os artigos vão sendo anexados à revista, mas não muda o volume. Então, sempre vai ser volume 30 até o final do ano, até 2023. Aí passa para o 31. Isso, Então, e uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, gente, é igual a Andréa falou, cada um de nós somos singulares, né? Que é importante ouvir todo mundo, porque quando é pequeno dá, né? E a última vez eu pedi para cada um que pudesse voltar, né, na próxima roda de conversa, e de preferência que trouxesse uma ou duas pessoas. Então, Graça, reconheço que você cumpriu a tarefa. Muito bom. Abra o seu Posso aproveitar só para agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, foi meu primeiro artigo que eu publiquei na vida e fiquei muito feliz de publicar na revista de Psicodrama, para mim também foi muito significativo. O psicodrama era uma dessas coisas que salvou a minha vida, né? Então, eu só sou quem sou, que não estou mais sendo por causa do psicodrama. E parabenizar pela revista Viva, acho que é uma ideia muito boa, porque uma das reflexões que ficou para mim depois do mestrado é que a gente precisa realmente procurar resgatar os espaços públicos, né? Então, tornar público as coisas, senão fica todo mundo sempre na vidinha privada. Para mim é muito fácil, nossa, eu adoro ficar aqui só comigo, só com essas coisas, então é um esforço, né, sair, ficar aqui. Eu agradeço muito quem pôde estar aqui comigo, né? Então agradeço a oportunidade e parabéns pelo projeto. Acho que venha na próxima, Henrique. E provoca eu prometo que eu vou te ouvir mais. Eu prometo que eu vou te ouvir mais, tá? Mas, olha, o Henrique falou uma coisa muito interessante, né? Os artigos não publicados, tem tanta coisa bonita. Garanto que a gente tem coisa pensada ou escrita já, que é interessante e que os outros precisam escutar. Se a gente não fala, o outro não escuta. Então, a troca, a conversa é importante, a escrita é importante. E que tal trazer os artigos não publicados também? Até como incentivo à publicação. Isso. Eu queria dizer... eu faço um convite, Graça. Quem quiser pode escrever e pode mandar direto para a FEBRAP, ou mandar para mim, ou para alguém que chega lá, né? Para o blog. O blog é uma escrita menor e mais à vontade. Se quem quiser ajudar... Se vocês quiserem incentivar pessoas a começarem a escrever alguma coisa de psicodrama, temas mais... É muito legal. Isso, trazer para a próxima diretoria da FEBRAP essa ideia de resgatar esse material aí nos blogs para a gente incentivar a escrever uma linguagem científica, Graça. Vamos com fé. Que é por aí que a gente vai caminhar, tá bom? Mas eu queria dizer uma coisa para o Henrique. Henrique, muito de estar no seu grupo. Eu queria ir para o grupo da Laura, pela questão do Descolonizando, que é um tema que está me interessando muito, né? Mas eu descobri que no Henrique também a gente descolonizou. Decolonizou. É isso que Obrigada, gente. Antes de sair, né, eu queria falar um pouquinho assim do qual é a principal ponte entre o meu trabalho e do Henrique, assim, porque ele deixa uma brecha muito grande quando ele conclui ali, né, que o psicodrama ele é o oposto dessa lógica dualista, né,
desse homem-mulher, né, corpo e razão, enfim, né, esse binarismo. E essa é a potência do psicodrama, né, dessa integração. É por isso que a decolonialidade ela pode fazer parte do psicodrama, porque essa não dualidade assim é que vai contra o pensamento da hegemonia. Então, o psicodrama ele é uma ferramenta, é uma potência muito grande de combate, né, de resistência, por conta disso. É ação, Laura. Então, é ir para ação. Ir para ação, nas políticas públicas, nas ruas, como você falou, onde o povo está. Gente, nós temos que fechar, porque a gente tem um compromisso. A Maria Célia parece que queria falar alguma coisa. Uma frase e a gente fecha. É uma frase curta, assim. Obrigada, parabéns, mas eu não posso deixar de ressaltar a importância do trabalho da Laura e a importância do trabalho do Henrique. Você está fazendo algo extremamente inovador, Laura. Te agradeço muito por você estar nessa trilha. Obrigada. Eu quero ler o seu trabalho. Da Laura eu já conheço, Henrique. Obrigada. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima roda de conversa. Então, cada um traz pelo menos um, por favor.